Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Afonso Rocha, e o sanitarista da Fiocruz, Oscar Berro. Dois problemas graves da saúde pública no Rio de Janeiro que os jornais estampam quase que semanalmente. É comum, é frequente vermos falta de leitos em UTI. A todo momento se fala nisso, tanto em hospitais federais, quanto em hospitais municipais, quanto em hospitais estaduais. Há sempre falta de leito em UTI. A outra questão, Oscar Berro, é a falta de médicos. Geralmente no final de semana, enfim, nós que temos uma militância na imprensa durante muitos anos, e os plantões de jornais, sempre no sábado e no domingo, tinha o chefe de reportagem tinha a curiosidade de mandar alguém ver os hospitais se está havendo falta de médico. E quase sempre falta médico em plantões no final de semana. Ou seja, são duas questões graves que, na realidade, trazem prejuízo sério à população, como você disse no bloco anterior, às vezes alguns prejuízos irreversíveis. O Rio de Janeiro está se preparando para sediar dois eventos importantes, a Copa do Mundo, vai ter jogos aqui, e as Olimpíadas, que será inteiramente no Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos, com a saúde pública frágil, como nós temos, pelo menos essa é a impressão que se tem, nós temos condição de sediar eventos dessa magnitude, dessa importância, ou seja, o que deve ser feito para o Rio de Janeiro ser dotado a curto prazo de uma estrutura de saúde que permita a realização de eventos dessa importância internacional, como as Olimpíadas e como a Copa do Mundo, na rede pública de saúde, se falando aí de maneira geral, em relação à rede estadual, à rede municipal e à rede federal. Primeiro é o exemplo. Se um gestor não está presente, ninguém vai tomar conta da casa. Se você tem uma casa suja e mantém ela suja, não vai ser o seu empregado que vai fazer com que ela esteja limpa. Se você não sabe nem como limpa. Então, muito é do gestor, é da qualificação do gestor. Nós investimos pesado na Baixada Fluminense em qualificação. Mais de 5 mil pessoas foram qualificadas dentro do Brasil e fora. Então, primeiro é qualificação. Segundo é um salário adequado. Os profissionais precisam ser remunerados. Você não vai querer que isso seja uma filantropia. E falta ao servidor público uma história que existia quando eu entrei, que era o amor. É atender o paciente como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu pai, o seu filho. Alguns dos pacientes estão recebendo uma notícia de alguém que tem a mesma doença dele. Então é entender que é gente cuidando de gente nas duas partes do sistema. E a outra é o exemplo que você tem que fazer. Nós fizemos isso em Caxias, como construir um Moacir do Carmo. Os médicos, os enfermeiros, os odontólogos também faltavam, mas nós estávamos presentes. Se num determinado plantão começa a faltar, eu estava presente, eu e minha equipe inteira. Você acredita que alguém vai faltar? Não vai faltar pelo exemplo. O salário, ele não estimula, né? Mas ele precisa ser remunerado porque eu tenho necessidade na minha casa. Em relação ao salário, não pode justificar a ausência, né? Então, por isso... Então, o médico, se ele não está satisfeito, vai embora e pede para sair. Não pode, na realidade, ser omisso, ganhando o salário que está ganhando, e não importa se é muito ou pouco. Agora, o médico não tem direito, pela importância da profissão dele para a população, de ganhando, achando pouco, não trabalhar. Mas aí você olha, diretores de hospitais que nunca chegam num hospital no sábado e domingo à noite. Isso é uma barbaridade. Um profissional de saúde, ele quer ter a sua linha hierárquica para responder para cima e para baixo. Está faltando tal coisa. Coloca. Como você reclama algumas avaliações do Conselho de Odontologia, do Conselho de Medicina, falta caixa disso, falta equipamento daquilo. Como é que pode faltar no setor público? Então alguém mensurou errado, porque normalmente esse não era um profissional de saúde, era um dublê. O que eu proponho é o seguinte, Oscar, vamos qualificar toda a rede, e tem treinamento para isso, nós fizemos isso em Caxias, por que isso não pode ser feito no Rio de Janeiro? Caxias é o seguinte, todo prefeito ou dirigente hospitalar da região metropolitana, às vezes, quando vai se explicar os problemas que ocorrem na área de saúde, justificam de uma maneira que eu acho absolutamente incompreensível. Diz o seguinte, não, eu fui fazer uma estatística no meu hospital, 30%, 40% não são do meu município, vêm de outro município. Tudo bem, agora a questão central é o seguinte, isso impõe uma situação que eu não vejo. Por que não se estabelece um consórcio intermunicipal para a solução conjunta desses problemas? Não pode mais o prefeito dizer, não, é aqui o hospital municipal, eu sou de Caxias, vai vir gente de São João de Meriti.
A população, Ricardo, você não pode pedir atestado de certidão de nascimento para o atendimento. Então a solução tem que ser uma solução consorciada para resolver o problema da região metropolitana. Ricardo, eu me lembro que o prefeito do Rio, uma vez há tempos atrás, enfim, há 10 ou 15 anos atrás, foi justificar um problema no Souza Aguiar, apresentando uma estatística dizendo que a maioria dos pacientes vinham da Baixada Fluminense. Ora, não importa de onde vem, o problema é que a solução tem que ser uma solução consorciada, com a participação de todos os entes municipais, das prefeituras da região metropolitana, para que haja uma solução conjunta e não se justifique dessa maneira ridícula. Precisamos ter remuneração. Também. Por isso é que faltam profissionais. Os profissionais abandonam e pedem demissão. Eles não faltam, eles pedem demissão. Desculpa, mas alguns faltam. Se abandonam, muito bem. É um direito dele abandonar. Sim. Mas faltar não é direito dele. Não, faltar não é Na direito. realidade, abandonar é digno, porque ele fez uma opção pessoal. Claro. E aí, parabéns, ele deve ter encontrado um outro caminho profissional para ele. Agora, abandonar, não comparecer no final de semana no serviço público é lamentável, é omissão, deveria ser punida exemplarmente. A gente não pode aceitar, Ricardo, que um profissional seja contratado e seja ofertado durante o concurso R$600 de salário para um profissional da área de saúde. Isso é impossível. Profissional de nível superior. De nível superior. Isso é impossível. Eu concordo, Ricardo. Mas então cabe ao profissional não aceitar esse tipo de salário. E é isso que está acontecendo. Tem uma questão objetiva. Existem algumas áreas da gestão de seres humanos que elas têm que ser priorizadas. Educação, saúde, transporte, segurança. Essas são gestões metropolitanas. Você está correto na sua análise. Eu presidi o consórcio de saúde da Baixada Fluminense, que eram 14, 15 municípios, isso alternava, e nós conseguimos minimamente dar um desenho disso. E tem que entender também que a saúde do município do Rio de Janeiro, e no exemplo do município do Rio de Janeiro, mas não vai fugir de Belo Horizonte, São Paulo, de outras cidades metropolitanas, né? Conjunto de cidades que se circunvizinham a capital do país, que ela tem que entender o seguinte: você não tem como ter transplante nas outras cidades, então tem que estar nucleado no Rio de Janeiro. Você não tem como ter alta complexidade fora do Rio de Janeiro. Então, mas todos os municípios têm que entender. E a gente acabar com uma brincadeira. Graças a Deus acabou. Eu vou te dar um exemplo. Por que todo o lixo do Rio de Janeiro ia para Duque de Caxias, mas o cidadão de Duque de Caxias não podia usar a saúde daqui do Rio de Janeiro? Se o lixo ia para lá, por que o paciente não pode vir para cá? A gestão tem que ser metropolitana. Todos os prefeitos, com o governo estadual e o governo federal, tem que entender que a saúde, nós temos todo o caldo de cultura, as maiores universidades, os maiores centros de formação. Eu participo de um deles, que é a Fiocruz. Não tem instituição, eu sou da Fiocruz há 38 anos, não tem instituição mais top na saúde. Se nós temos os gênios, os pensadores aqui, por que a saúde é assim? Porque não querem interagir. A fogueira das vaidades é a que destrói esse processo, que é um processo muito rico. Os profissionais daqui do Rio de Janeiro, eu desafio que tenham, fora do Rio de Janeiro, profissionais com nossa capacidade, mas precisam ser remunerados, respeitados, e que eles entendam o seguinte: tem que atender o cidadão, o usuário, com a mesma lógica que se fosse a sua mãe, o seu pai e o seu filho. Porque senão ele é desleal. Para o meu filho tudo e para o filho dos outros não. Ou a gente acaba com essa lógica, volta à história do amor. O indivíduo é servidor público, ele não é funcionário público. Então, se ele é servidor público, ele está ali para servir, para atender os outros. Quando não quiser mais, faz como o Afonso está falando ou como você disse. Pede para sair. Vai para outra atividade. Exatamente. Vai chegar um momento em que o setor privado não vai ter como bancar. E ele vai voltar para esse setor. A despeito de todos esses avanços que o senhor aqui citou, enfim, dos esforços que têm sido feitos pelo setor público no enfrentamento da questão da saúde, o Brasil se depara com questões que, enfim, básicas. Por exemplo, a epidemia de dengue. Estamos de novo sob a ameaça agora da dengue tipo 4. O que justifica isso? Na realidade, há avanço em relação ao saneamento. Hoje o saneamento brasileiro é muito melhor do que há 20 anos atrás. Há, enfim, segundo o senhor, investimentos maciços na questão da saúde de maneira geral e algum investimento na saúde preventiva, mas há 10 anos não se falava em dengue, há 12 anos. Agora a dengue é tipo 1, tipo 2, tipo 3, e agora estamos sob a ameaça da dengue tipo 4, de uma nova epidemia da dengue tipo 4. Eu queria primeiro saber o seguinte: qual é a situação real da dengue? E segundo, saber o seguinte:
por que nós estamos sob ameaças de questões que nós, há 10 anos atrás, julgávamos absolutamente superadas. Algumas estão superadas, são clássicas. Você tem a varíola, que é doença erradicada, tem a poliomielite, que é doença erradicada pelas campanhas de vacinação, mostra o sucesso. Você tem a rubéola congênita, também erradicada daqui do Rio de Janeiro, em função de lógicas de campanha de vacinação, a saúde preventiva. Tivemos as epidemias de leptospirose, de cólera, lembra? Que nós fizemos uma quantidade de matérias juntos, até em função da cólera, fomos ao campo isso. A dengue é uma questão que ela não é da saúde. Ela é uma questão do cidadão, é do governo, é da sociedade. Nós não produzimos lixo no meio da casa, não temos valas negras. A saúde não faz isso, mas recai sobre a saúde a responsabilidade da conta. Como é que o Rio de Janeiro conseguiu diminuir o número de óbitos? Fazendo uma coisa que nós fizemos em Caxias, colocar um recipiente de água com um soro de reidratação oral. Todas as prefeituras, se quiserem acertar, é fazer isso. O indivíduo, quando já vai para um atendimento, já está sendo tratado. Em vez dele pegar água, ele pega um soro de reidratação oral. Isso foi invenção minha? Não. A linha de trem, o que nós fizemos? Pegamos as linhas de trem, servimos elas de fumacê. Em vez de usar para atender só passageiro, atendia fumacê. É inovar em métodos. A saúde é fácil de fazer. E não é fácil no discurso. Nós já fizemos. Nós não estamos dizendo alguma coisa que alguém vai ter que fazer. Nós já fizemos isso. 38 anos, a gente tem uma experiência muito grande. Agora, precisa colocar gestor que saiba fazer. E não pirotecnia. Em alguns lugares, as pessoas querem trazer modelos americanos da Indonésia, da China. Pessoal, a gente tem massa de cultura, tem profissionais aqui no Brasil e no Rio de Janeiro que dão para dar conta disso. Só que eles precisam estar no lugar adequado. Doutor Oscar Berro, foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Chegamos ao final do programa. Espero que volte. Sucesso aí na sua luta em defesa da saúde. Doutor Afonso, muito obrigado também da mesma forma pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Obrigado. Estamos à sua disposição. Aqui também o programa está à disposição. Obrigado. Estamos abertos a recebê-lo para qualquer outro tipo de esclarecimento em relação à saúde pública no Brasil. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado pela audiência. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado e até lá.